governo federal, nos governos dos partidos das diversas orientações ideológicas, e eu tenho visto muito essas secretarias de promoção focando no bater do tambor, e não em transformar essa juventude em doutor, como dizia a Manhaninha no Opô Afonjá. Então, quero parabenizar, é um dia rico para a comissão e espero a orientação de vocês para saber como devemos nos comportar e conduzir a audiência pública da Bahia. Parabéns. Obrigado, Bacelar. Deputado Orlando Silva. Senhor presidente, eu considero que essa CPI, no dia de hoje, ela dá um passo adiante. Infelizmente, o deputado Moreira não está presente aqui, porque a CPI já teve acesso a muitos números, muitas estatísticas, e são todos dados assustadores. Eu não entendo a persistência do deputado Moreira. Cadê os números? Cadê os dados? O mapa da violência que foi exposto aqui para essa CPI é um escândalo. É um escândalo. O número de mortes no Brasil, o número de mortes de jovens negros no Brasil, é um escândalo. Queria que o deputado estivesse presente para que eu reafirmasse o número que foi visto por todos. No último período, diminuiu em mais de 30% a morte de brancos e cresceu em mais de 30% a morte de negros. Então, os números estão gritando. Só não houve quem não quer. E o dia de hoje, presidente, eu considero que tem um significado próprio para essa CPI, porque nós saímos do mundo das estatísticas. E os depoimentos feitos pelas famílias que vieram até aqui demonstra que, além da gravidade que grita nas estatísticas, nós temos tragédias que destroem a vida de famílias. E essa CPI tem que trabalhar nessa dimensão, porque os números são frios. Os gráficos que nós assistimos aqui nas apresentações dos especialistas, eles são frios. Mas basta olhar os olhos de cada um dos familiares aqui, que ao recordar do acontecido com cada um dos seus entes queridos, todos eles, os olhos encheram de lágrimas, presidente, porque significou a destruição de famílias. E eu considero que o nosso trabalho, no dia de hoje, deveria dar mais um passo. Porque o que vimos até aqui, a meu juízo, já demonstra que há impunidade. E o caso de Itacaré reforça, ilustra, e esse é um problema importante que a CPI tem que denunciar, que há a cultura da violência. Já vimos isso em outros momentos. Isso tem importância. O deputado João Willis falou dos meios de comunicação de massa, que é necessário combater a cultura da violência no Brasil, que acaba estimulando o processo de explosão de violência. Já vimos aqui, deputada Rosângela, que há uma tolerância institucional, né, nos debates, outros que nós fizemos aqui. E hoje, refletindo da última reunião para cá, relatora, deveríamos assinalar mais um passo do trabalho feito pela CPI. É a minha conclusão pessoal. No Brasil de hoje, a partir da ação do Estado, se estabeleceu a permissão para assassinar jovens negros. Eu escreveria essa frase no nosso relatório final. Registro para a nossa reflexão da nossa relatora, que tem acompanhado todos os debates com muita atenção. Porque é preciso fazer o justo diagnóstico para podermos enfrentar com medidas duras essa tragédia, esse genocídio que existe da juventude negra no Brasil, que é mais grave ainda do que falávamos sempre do racismo, do preconceito, da discriminação. Se falamos que há hoje um genocídio da juventude negra, particularmente no Brasil, nós alertamos a dimensão da gravidade do fenômeno que está em curso em nosso país. Uma pena que o nosso deputado Moreira, que falou, não está mais presente. Está aqui? Voltou. Que bom que o senhor está aqui. O deputado tem razão quando fala que a Constituição estabelece que ninguém é culpado até que se conclua o devido processo legal. O deputado tem razão. Mas vamos ao caso do Cabula. O caso do Cabula, deputado,
Aqueles jovens, eles foram acusados. Aqueles jovens foram julgados. Aqueles jovens foram declarados culpados. E aqueles jovens foram executados sumariamente. Nós que defendemos o Estado democrático de direito, todos nós que defendemos o Estado democrático de direito, e nós deputados que particularmente firmamos o compromisso quando erguemos a mão e falamos, eu juro, no dia da nossa posse, nós juramos o quê? Juramos defender a Constituição do nosso país. E um acontecimento como esse do Cabula é a violação do Estado democrático de direito. E nós não podemos tolerar nessa comissão, nessa casa, independente de qual seja o governo que agiu. Eu vou concluir, presidente, que eu sei que eu estou indo além do tempo. Independente do governo que agiu. Não me interessa se é do PT, do PSDB, do PCdoB, que é meu partido. Independente do governo que agiu, nós temos que criticar, nós temos que combater, sob pena de nos corresponsabilizarmos por omissão com o genocídio que acontece no Brasil. Portanto, eu, presidente, considero que essa comissão deu um passo. E não basta dizer, querido deputado Edson Moreira, que qualquer um pode peticionar sob pena de cometer crime. É isso mesmo. Se peticiona, se omite informação, se pratica crimes. Como servidor público que omite informação, é um crime. Você já jogou e condenou já, ué? Eu te ouvi pacientemente. Eu não concordei com nada do que o senhor falou. Eu tenho o direito de falar. Eu exijo respeito à minha fala. Tem votação nominal no programa. Portanto, eu considero, presidente, eu considero que é grave a omissão de informações, a omissão de dados, e acho que é certo a nossa comissão requerer, encaminhar procedimentos, porque é legítimo, é cuidar da dor. Uma família que fosse no Brasil seria muito grave. Uma família que fosse. Se fosse o caso de Itacaré, seria muito grave. O pior é que suspeito eu que são muitos os casos como o de Itacaré. Por isso que eu, desculpe, presidente, inclusive, talvez a minha exaltação, eu sou baiano, né? Além dos três que estavam ali, está aqui o Jean Willis, que é baiano, assim como eu sou baiano. Eu nasci num bairro, quem é de Salvador aqui, chamado Lobato. Lobato é um bairro na suburbana, na Cidade Baixa. Eu vim numa família do Recôncavo e vi aquele bairro que era 20, 40 anos atrás uma coisa, virar uma outra coisa. Uma grande favela. Perdi muitos amigos de infância. Muitos amigos de infância. E não consigo deixar de ficar indignado, presidente, quando ouço relatos como esse. Mas queria cumprimentar pela sessão de hoje e me solidarizar com os familiares que aqui estiveram. E tenham convicção de que é possível, sim, reverter o quadro de violência. E essa CPI existe para colaborar para a reversão do quadro de violência. É possível, sim, e nós venceremos seguramente. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Nós estamos em processo de votação. Podemos continuar, os deputados irem votar, retomar a CPI, ou então suspender por 10 minutos e a gente voltar. Eu prefiro ficar e os deputados pudessem ir votar e retomar. E aí você pode presidir como vice-presidente para eu votar. Então tá. Eu vou dar a palavra, pode votar. Podemos ir votar e vir falar. Sim, com certeza. O próximo orador é o deputado Bebeto. Mas se eles quiserem ir no processo de votar, então tá, com a palavra o deputado